Com o app da Genial, eu e mais de 1 milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra sua conta. E aí, pessoal, muito bem-vindos aí a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje, como vocês estão vendo aqui no título, vamos falar especialmente sobre Simpar. A gente fez vários episódios aqui antes, falando de várias empresas, aí depois a gente voltou a focar em só uma. Aí a gente mudou, trouxe políticos, trouxe um monte de outras coisas, e agora de novo a gente volta a dedicar episódios específicos sobre algumas empresas que têm dado o que falar ou tem acontecido alguma coisa relevante aqui na Bolsa, para você que é investidor ou que quer investir, conseguir mais informação para saber o que de fato está acontecendo. Como vocês viram no título, né, a gente vai trazer aqui o que de fato está acontecendo com o Simpar, um pouco das perspectivas da empresa, e por isso estou aqui com o Igor, que é o analista responsável por cobrir a empresa. Tudo certo? Bem, Brunão? Tudo bem, ótimo. pessoal? Boa noite. Falar um pouco de Simpar, né? Bastante gente me pergunta, bastante gente gosta do papel. É um papel que tem negociado aí com muito desconto em relação ao que a gente viu no histórico. A gente sabe que é uma empresa assim alavancada. Só para trazer também um contexto pessoal, né? Simpar é a holding que controla a Vamos, que é a locação de máquinas e caminhões, controla a Movida, a locação de veículos leves, também tem tanto para pessoa física quanto para terceirização de frotas, e também tem dentro ali do grupo Simpar, JSL, que é a empresa de logística, tá? Então essas são as 3 listadas, mas tem algumas outras empresas também dentro do grupo que o mercado acaba pagando o valor zero. E a gente acredita que o mercado só olha, na verdade, para o lado negativo dessas empresas, tá? Que pontua justamente o risco e não vê upside. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho hoje do cenário, né? O que a gente tem visto, quais são os impactos de fato de uma possível ruptura do fiscal, né? E para onde a taxa de juros vai, qual que é o nosso cenário, o que o mercado está enxergando, e tentar trazer um pouco de segurança aqui para o investidor que está alocado no papel, que muitas vezes gosta ou quer aumentar a posição, para poder tomar uma decisão um pouquinho mais confortável, tá? A gente fez algumas análises de cenários aqui, daqui a pouco eu vou tentar passar para vocês, estou só tomando um baile aqui do Excel nesse computador, mas eu também vou trazer algumas telas do Bloomberg ali, algumas análises legais para o pessoal, para falar de Simpar, tá? Você investe em alguma dessas 3 empresas, ou no setor de locação, no setor de transporte? Eu tive já a posição em Movida, mas eu acabei desfazendo a posição, graças a Deus, com lucro, né? É o que pelo menos importa, porque eu tô focando, né? Mudando um pouco da minha estratégia, focando em empresas um pouco mais maduras, setores um pouco mais perenes, previsíveis, que não é o fato da alocação aqui, né? Na verdade, no transportes em geral, né? Mas não que seja empresa ruim, tá? Eu acho que Movida é uma das grandes posições dentro de Simpar, certo? Na verdade, por ela ser a controladora, hoje ela tem a grande maioria, Então, tá? E é uma ótima empresa. Uma ótima empresa. Assim, o que a gente fala bastante é que o setor de locação, como um todo, sofre muito nos movimentos de alta de juros, porque é um setor alavancado. Sempre foi assim e sempre vai ser, tá? O que acontece? A gente vê que nos movimentos de ciclos de baixa de juros, a gente tem as empresas performando bem em termos de valuation na bolsa, tá? Hoje, Movida, ela negocia a um múltiplo muito mais descontado do que Localiza. Quando a gente vai fazer a comparação entre as duas, é muito, muito diferente mesmo, tá? Eu vou tentar trazer uma tela aqui, eu estava tentando só para ilustrar para o pessoal, tá? Assim que carregar aqui, eu já jogo na tela para vocês. Mas é uma análise que a gente gosta bastante de olhar, principalmente no médio ou longo prazo, tá? Para entender quanto de prêmio ou quanto de desconto cada empresa ela negocia em relação aos comparáveis. Você consegue jogar para mim na tela, Guima? Só para mostrar pro pessoal, tá? Calma aí, antes de você continuar, deixa eu entender. O que é para fazer? Você tem que trocar o mic dele? Não, quer trocar agora? Eu vou dando um recado pro pessoal. Pessoal, o Lucas aqui vai trocar o mic do Igor pra ficar um pouco melhor pra vocês. Aproveita, o Games precisa tossir. Tosse aí, pô, não tem problema, você tá se segurando, quase morrendo ali. Ele engasgou com a água. Já aconteceu isso de uma vez no programa ao vivo, e eu ficava tossindo. Sabe quando você fica tossindo pequenininho assim?
nem separatão ainda. Mas enfim, só para falar para vocês alguns recados. Primeiro, esse podcast aqui ele acontece toda terça e quinta, às 7h30 da noite. A gente traz as empresas que vocês querem, então vocês podem comentar aqui embaixo. Se você não estiver ouvindo ao vivo, enfim, se você estiver ouvindo gravado, comenta seu comentário aqui. E acho que é isso. Foi? Boa. E deixa o seu like, por favor. Que é tema de Copa. Não tá legal. Não tá legal. Quer usar o meu? Não, então beleza, calma aí. É isso que dá. A gente tá em clima de Copa. Pô, depois desse jogo de hoje, meu amigo, que eu achei que a Alemanha e a Espanha ia sair, eu não acredito mais nada. Foi. Tá louco. Calma aí que ele tá trocando o mic dele aqui. Lembrando, pessoal, você também tem outros programas aqui no canal da Genial. Inclusive, aproveito para fazer o merchan do meu próprio programa, que chama Tudo Sobre Ações. Sexta, sábado e domingo, análises rápidas de empresas. Na sexta-feira a gente tem algo um pouco mais geral, então top 5 empresas boas para investir, top 5 empresas que pagam dividendos, tudo o que você precisa saber sobre carteira de renda, carteira de oportunidades. É sempre legal de você ver na sexta e no sábado e domingo sai as análises das ações. Aqui no canal da Genial tem lá a minha playlist, certo? Mas agora voltando aqui para o que o Igor tá falando, acho que ficou melhor, certo? Calma aí. Eu tava até pensando, talvez a gente possa fazer um podcast especial em algum momento sem a nossa cortina pra ver como fica, olhando ali na tela. Ficou bom? Beleza. Não, Boa. então, eu Show de bola. tava explicando sobre Simpar, né? Até pedi pro Guimas colocar na tela para vocês, só para vocês entenderem, tá? Aqui tem uma grande comparável na Bolsa Brasileira, de Movida, falando especificamente da empresa que você investia. Uhum. Ela tem um grande comparável que é a própria Localiza, hoje, depois que o Unidas deslistou, né? Na verdade, por conta da fusão com a Localiza. Então, o grande comparável que faz com que essa média caia para os 11 vezes aqui, a gente está falando de preço-lucro, tá? O múltiplo preço-lucro sempre olhando 12 meses para frente, é justamente a média entre Movida e Localiza. Então, você imagina que Localiza negocia quase o dobro do que Movida, tá? Para você ter esses 10 aí, Localiza negocia mais de 18 vezes, tá? Preço-lucro. Essa diferença, esse prêmio, ele sempre existiu, tá? A grande questão hoje é que esse prêmio ele tá muito maior. E justamente por conta do movimento que Movida fez durante a pandemia, quando faltou carro, tá? E na nossa visão, ele está exageradamente maior. Obviamente, esse múltiplo de 4 vezes aqui, ele não vai ser o múltiplo real, tá? A gente vai ter uma correção nisso, e deu um tilt aqui na minha tela. Mas acho que foi alguém que me deslogou aqui do terminal. Esse múltiplo de 4 vezes, ele não é o real hoje, tá? O mercado ainda não fez as revisões das estimativas para 2023. Nas nossas contas, Movida negocia mais ou menos 10 vezes, enquanto Localiza negocia próximo de 18 vezes. Então, é um desconto bem alto. Na nossa visão, não tem tanta justificativa, mas o mercado coloca na conta algumas narrativas, tá? O mercado sempre vive de narrativas, como vocês sabem, o Mota sempre gosta de falar isso, né? Então, o mercado, qual que é a tônica que o mercado olha? Durante a pandemia, teve um movimento de falta de veículos. Movida adotou a seguinte estratégia: vou comprar qualquer carro que exista. Uhum. E por ela seguir comprando carro num ambiente totalmente desafiador, ela foi naturalmente se alavancando. Então, ela foi aumentando a sua frota a todo custo. E por isso ela precisou se alavancar, tomar dívida e tudo mais. Hoje, negociando a perto de 3 vezes ali dívida líquida EBITDA, 3 vezes de alavancagem, tá? Então, a Localiza, que é o outro player, adotou uma outra estratégia. Vou esperar ter carro que eu quero para poder comprar. E ficou praticamente 2 anos sem comprar carro. E, por consequência, ficou com a alavancagem um pouco mais controlada. Nesse momento, o mercado dava, quando olhou, né, para o que estava acontecendo no setor, dava como estratégia vencedora a estratégia de Movida, porque, de fato, o preço do carro seminovo tinha disparado. Uhum. Então, quem comprou o carro estava conseguindo vender carro num preço super bom, e estava demorando para a produção voltar, né? Aí o que aconteceu? Passou um tempo, a produção normalizou, a demanda no varejo enfraqueceu. Localiza, junto com a Unidas, depois da fusão, que vendeu 50 mil carros, botou um dinheiro em caixa, fez captação de dívida, pegou um momento ótimo para a compra de carro. Uhum. Então, para a Localiza, o momento de compra agora é muito melhor do que tinha sido para a Movida. Só que aí o mercado, obviamente, vai
premiar aquele que teve a estratégia considerada correta. No caso, o mercado hoje considera que o Localiza teve a estratégia correta, já que o varejo enfraqueceu, então as pessoas comuns, como nós aqui, estão comprando menos carros. A gente consegue ver isso quando olha para o nível o índice de financiamentos de veículos. A gente vê que diminuiu bastante o financiamento de veículos, embora a compra de veículos à vista tenha subido bastante, tá? Mas enfraqueceu. Então, na parte da compra, enfraqueceu. Isso no final do dia significa mais poder de barganha para as locadoras frente às montadoras. Porque o business de locação é o seguinte: o cara compra muito carro e usa esse carro para alugar. Então, como ele compra muito carro, naturalmente ele tem um desconto com a montadora. Como o varejo enfraqueceu, ele tem mais poder de barganha, porque quem está comprando basicamente os carros dele, da montadora, é a própria locadora. Então, quem está comprando o carro agora, comprando em maior volume, se beneficia porque tende a ter um desconto maior. Então, por isso que o mercado deu a estratégia de Localiza como vencedora, tá? E aí, obviamente, o mercado pune a questão da alavancagem. A Movida hoje mais alavancada do que Localiza. O mercado trabalha entre 800 milhões de lucro para o ano que vem a 700 milhões de lucro. A gente está um pouquinho mais pessimista, com 650 milhões. A gente acha mesmo que essa pressão de juros em patamares de acima de 12%, né, vão pesar bastante no resultado. A nossa média do ano que vem é acima de 12,5%. Então acaba pesando bastante no resultado para 2023. E aí eu até queria mostrar uma análise que eu fiz para vocês aqui. Eu não sei se eu consigo trazer. Isso aqui é uma análise de sensibilidade, tá? Isso daqui é basicamente quanto vai crescer o lucro da Movida para o que ela tem anualizado, reportado, tá? Então é essa tela aqui. Quanto vai crescer o lucro anualizado para um múltiplo de saída em 2023, que é equivalente à média histórica, que é o 7,5, quanto deveria valer as ações de Movida, tá? Desculpa, as ações de Simpar, tá? E que aqui está computado tudo Movida, tudo mais. Então, quando a gente vai fazer essa análise, e aí Movida é uma das grandes proxies do resultado de Simpar, por isso que eu estou falando de Movida, tá? A gente falando de Simpar, o lucro caindo do ano que vem 3%, ela voltando a ser negociada a um múltiplo de 7,5, que é mais ou menos a média dos últimos 12 meses, você teria Simpar aí tendo que ter pelo menos um upside de 47%, tá? Se a gente for para um lucro caindo aqui 5%, que é o cenário base, a gente estaria falando do upside de 43%. Então, o cenário que a gente está trazendo aqui, que o mercado precifica, é lucro caindo, justamente por conta da alavancagem que a gente comentou, principalmente por conta de Movida, que é o player que tem mais alavancagem. A gente está falando de 12 bi de dívida, tá? A dívida bruta dívida líquida de 12 bilhões de reais. Essa queda recente de 30% no último mês é olhando isso? Justamente, olhando para a alavancagem. Puramente olhando a alavancagem? E assim, quando a gente vai falar... Eu tava falando de Movida, assim, é o que acaba puxando os resultados aqui, tá? Mas olhando para a Simpar especificamente, o que acontece? Historicamente, mais de 80% da dívida consolidada da holding, né, do grupo Simpar, estava concentrada em JSL, Vamos e Movida. O que aconteceu? No último trimestre, a gente viu isso diminuir, essa concentração nas listadas. O que o mercado coloca na conta? Então, eu estou dando mais risco para as empresas que não são listadas. Então, hoje está em torno de 70%, tá? Então, isso faz com que a empresa caia. Com uma expectativa olhando para a curva de juros, você sabe, né? A gente teve um movimento, a gente estava de 11,5, foi para quase 13. Isso faz com que a previsão e a expectativa de lucro da empresa para o ano seguinte, ela diminua bastante, né? Então, o que eu estou falando para vocês, se Simpar voltar a negociar algo que a gente viu no histórico, ou seja, a gente já tem um cenário mais previsível, de um cenário de um fiscal se normalizando, tá? Não precisa ser necessariamente em 2023, mas aqui a gente está olhando para fim de 2023. Que a empresa tenha uma perspectiva de melhora no lucro, né? Principalmente por conta do resultado financeiro, de desalavancar, a empresa deve voltar ali a negociar em torno de 7,5. Mesmo ela caindo lucro por conta da pressão de juros, ainda assim tem upside. Para você ter uma noção, para você chegar no preço que o mercado paga, é só você fazer essa conta inversa, né? Você vai colocando aqui quantos por cento tem que cair o lucro para poder dar no preço da ação hoje. Então você vê que o mercado coloca na conta, basicamente... Eita, coloquei mais aqui, né?
o mercado coloca mais de 30% de queda de lucro ano contra ano, tá? Então, é uma queda de lucro muito relevante. E temos que lembrar que em 2022, Vamos apresentou crescimento de lucro, JSL tem apresentado crescimento de lucro trimestre contra trimestre, então o que tem puxado mesmo o resultado de Simpar para baixo é Movida. A gente está falando aqui de uma queda no resultado de Movida de 800 milhões esse ano para 650 milhões. Justamente por essa alavancagem. Justamente por conta da alavancagem. Toda a questão aqui é resultado financeiro, tá? 12 bi de dívida líquida gera um resultado financeiro bem pesado, né? Então, é o que a empresa tem feito. O operacional de todas as empresas, se a gente for olhar, depois eu mostro para vocês, todas as empresas do grupo estão apresentando crescimento, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tela do operacional, tá? Mas eu acho que aqui era basicamente essa análise que eu queria trazer. Então, mesmo num cenário de queda de lucro, tem que cair bastante para poder justificar o valuation. Obviamente, o múltiplo pode continuar baixo. Hoje o múltiplo de Simpar está muito próximo a 4 vezes, então é um múltiplo, quando a gente olha para EV/EBITDA, é muito, muito baixo, tá? Eu vou puxar a tela aqui rapidamente para vocês, só para tentar mostrar. Então, na nossa visão, tem muita coisa sendo colocada que na nossa visão não justifica, tá? Eu também vou mostrar um pouco, porque assim, lembrando que quando a gente está falando de uma holding, existem ineficiências no repasse de lucro dos resultados das empresas controladas para a empresa controladora. Existe isso. O mercado geralmente coloca uns de 8 a 10, 12% de ineficiência, de custo, que faz com que você tenha um desconto das empresas listadas. Só que olhando para a Simpar, a gente tem Movida, Vamos, JSL listadas. Pegando só o valor de mercado dessas empresas e a participação da Simpar, você tem um desconto de mais de 30%. Beleza, será que a ineficiência justifica? Não. Quando a gente vai olhar para o que o mercado enxerga, ele fala o quê? Eu tenho que tomar, além dessas empresas, eu tenho que tomar o risco das não listadas, o risco de execução. Tá? Então, você tem Ciclus, que está dentro da CS Infra, você tem CS Brasil, que é uma empresa de locação com mão de obra. Então, é uma empresa que faz a locação, por exemplo, esses ativos estão no grupo faz tempo, tá? Então, eles migraram tudo que não tinha mão de obra para debaixo da Movida. Por exemplo, um contrato de locação de caminhão de lixo. O cara vai e aluga com a mão de obra. Um contrato de uma, sei lá, de dirigir ambulância por aí. O cara vai e loca com a mão de obra. Então, existem é um business que funciona, é um business de locação que tem um pouco mais de rentabilização por conta da mão de obra. Então, é uma empresa que para em pé. Nenhuma das empresas não listadas, que são CS Brasil, CS Infra, que é uma empresa de concessão de longo prazo, Automob, que é uma empresa de concessionária de veículos, e BBC é quase 0 a 0, tá? É um banco digital, então o lucro é menos 5 milhões, é irrelevante. Mas todas essas empresas, elas param em pé. Todas as empresas têm resultados positivos, lucro positivo, que no final do dia não deveriam computar um risco tão grande para a companhia, tá? Olhando aqui deixa eu ver se eu consigo jogar na tela. Acho que tá. Aqui tá. Só para ilustrar a conta para o pessoal, tá? Isso daqui é o desconto atual de Simpar, tá? Então, qual a conta que a gente faz? A gente pega o valor de mercado das empresas, a participação da Simpar nessas empresas. Então, você pega lá, Vamos, quanto que a Simpar tem? 68,5%. Você pega lá, Movida, quanto que ela tem? 65%. JSL, 72%. Quanto que isso dá de market cap para a Simpar? Dá isso daqui, a soma dá 12 bilhões, tá? E aí você vai pegar nas parcelas, né, quanto que isso vai dar e vai descontar quanto que ela tem de dívida de holding. Então, quanto da dívida é dela. Então, você faz isso daqui, esses 12 bilhões, mais esses 3,7 bilhões de dívida de holding, você chega nesses 8,3 bilhões, que era o que deveria valer a Simpar, né? Mas a gente vê que não é o que acontece. Hoje, Simpar tem um valor de mercado de 6,3. Então, de cara, sem considerar essas empresas todas aqui que não são listadas, você já tem um desconto de 32%. E o que acontece? Na nossa visão é exagerado por quê? Essas empresas aqui, a menor delas, gera um EBITDA relevante, entendeu? Já gera um EBITDA relevante, que é a CS Brasil. Tirando o BBC, que é um banco que não tem EBITDA, tá? Mas gera um EBITDA para em pé. Quando a gente vai fazer a conta para entender o que o mercado coloca na conta, ele faz o seguinte, que era aquele cenário que eu estava te falando. Beleza,
Eu vou considerar a parcela dela nas empresas, mas também vou levar em conta o risco das outras empresas. Então, eu vou computar na dívida total a dívida das outras empresas não listadas mais a dívida da holding. Então, aí esse desconto já vai para 5%. Mesmo assim, existe um desconto. Mas, na nossa visão, não tem por que o mercado dar valor zero para as empresas não listadas, tá? Se você for olhar aqui o quanto... Isso aqui tem um resuminho, tá? É um resumo. Então, a expectativa de EBITDA de 2023 para essas empresas não listadas, a menor é 150 milhões de reais, tá? Se você colocar... Isso aqui é com o target price da Genial, tá? Então, eu tô calculando quanto deveria valer a Simpar caso as minhas expectativas fossem realizadas ao final de 2023, tá? Então, na nossa visão, tem um upside relevante de 100%. Então, a empresa pode dobrar caso nossa expectativa seja concretizada, mesmo mantendo aquele desconto que eu te mostrei lá no começo, que é dos 30%. Entendi. De holding. Então, eu tô travando o desconto, ela ainda teria um upside super relevante. Acho Tá. muito estranho isso, mas por que o mercado sempre... Por que penaliza tanto nessas empresas falando, vale zero, não vale a... Como se não valesse a pena, né? É justamente por conta da dívida. Assim, se Entendi. você for olhar, são empresas que nos últimos 12 meses elas não estavam alavancadas. No último resultado, a gente viu a alavancagem dessas empresas subindo. Entendi. Mas é natural, é uma estratégia da companhia. Ela está indo em busca do crescimento. Então, ela fez aquisições no setor de concessionárias, ela está aumentando a sua operação portuária, que agora ela tem 2 portos, né? Lá em Aratu, seu Porto 1 e 2. Ela tem operação de BRT, que é transporte em intracidades. Então, ela está focando no operacional. A visão deles é muito clara, assim. Enquanto o Brasil está se preocupando com os próximos 4 anos, eles estão preocupados com os próximos 20 anos. Uhum. Então, eles, como alocadores de capital, eles estão pensando em crescer o operacional, mantendo o financeiro, entre aspas, no limite do saudável, tá? Porque toda empresa ela tem um covenant que ela tem que obedecer, de quanto de dívida ela pode tomar em relação a quanto ela gera de caixa. Então, eles estão indo no limite, jogando com a regra debaixo do braço, esperando um movimento de curva de juros dar uma arrefecida. Obviamente, eles foram punidos por estarem tão alavancados, tá? E tem esse risco de que o que vai ser também nos próximos 4 anos em termos de Brasil, né? Como um todo. Não, exatamente. E até onde é que a taxa de juros vai permanecer alta ou se vai até subir, né? Não, exatamente. E o mercado começa a colocar isso em xeque, tá? É muito claro, assim, se você for olhar, eu vou até traçar esse gráfico para vocês aqui, que eu acho que é um gráfico legal. Se puder jogar para mim na tela, Guimas. Isso aqui é o quanto é o EBITDA, né? A expectativa de EBITDA do mercado. Isso aqui para 22, eu vou traçar o período de 23, que vai trazer uma estimativa do quanto de fluxo de caixa a empresa deve gerar no ano de 2023. Isso aqui é a evolução das estimativas ao longo do tempo. Então, você tem quanto que os analistas estimavam em 2021 que a empresa geraria em 2023. Então, você consegue ver que ao longo dos trimestres, a expectativa de geração, né, de proxy de geração de caixa, que é o EBITDA aqui, para a Simpar só foi subindo. Isso significa o quê? Qual é a tradução disso? O operacional vem crescendo. Uhum. Mesmo que ela esteja alavancada, o operacional vem crescendo trimestre a trimestre. Quando a gente vai olhar para a expectativa de lucro, aí eu concordo com você que é um reflexo da alavancagem, é justamente o contrário, tá? Então, se você for olhar para a expectativa de lucro, o mercado mantém uma expectativa um pouco abaixo. Você vê que tem queda, mas porque tem crescimento operacional. Entendi. E quando a gente vai olhar principalmente para múltiplo, Simpar hoje negocia na mínima desde a reorganização societária, tá? Então, se a gente for olhar principalmente para EV/EBITDA, que a gente gosta bastante aqui, que limpa bastante dos efeitos não recorrentes, hoje que aqui ele traz um múltiplo da média que não é muito confiável, tá? Mas a gente está falando da empresa negociando a 4 vezes EV/EBITDA, que é basicamente em 4 anos, que é o que a gente está falando aqui do cenário de governo mais instável, ela se paga em 4 anos, tá? Uhum. E você vê que o EBITDA tem crescido. Então, muito provavelmente o ajuste deveria vir por conta de um EBITDA maior, e aí a cotação deveria acompanhar, tá? Então, esse desconto também está chegando aqui próximo da máxima histórica, tá? Então, acho que isso é legal de trazer para o pessoal. E aí, falando de alavancagem, né? Assim, a gente fez algumas contas básicas que vendo qual eram os efeitos da redução da taxa de juros
no valuation das empresas, individualmente e coletivamente. Uhum. Quando a gente vai olhar pro grupo Simpar, a gente está falando que mais ou menos a cada 100 basis points que a gente tem de redução na curva longa de juros, a gente está falando de um aumento, né, porque a gente reduz as perdas do lucro de mais ou menos 4 ou 5% de aumento no lucro. Uhum. Então, cada 100 basis points que você tem 5% de aumento de lucro, que já bate naquilo que o mercado estava esperando, 20% de queda no lucro. Então, a cada 100 basis points que você tem, cresce em média, deveria crescer em média em torno de 5% o lucro, tá? Ou seja, Um fechamento de curva é muito positivo para eles. eu vou fazer uma conclusão, você vê se eu estou certo. Dado agora que o mercado já puniu bastante Simpar por conta disso, especialmente no último mês, caindo 30%. Sim. E dado que, sei lá, né, a gente não tem essa certeza ainda, mas a gente já viu essa expectativa de juros mais longo já subir, especialmente depois de começar essas falas do governo que foi eleito. Mas você acha que talvez agora a gente esteja próximo desse talvez ponto de inflexão, assim, de Simpar começar depois a retomar e começar a subir? Ou será que ainda tem mais para cair ainda? Porque aí acho que também é um play macro, né, de você tentar entender É um para play onde vai os muito macro. juros, É um tal. play muito macro. O setor de locação como um todo, ele é um player são players macro, né? O Uhum. setor depende muito dos juros, porque o cara é um alocador de capital. Então ele prefere pegar os recursos que ele capta no mercado, alocar em ativos reais Uhum. e rentabilizar esses ativos reais. A grande questão é, eu estou conseguindo rentabilizar esses ativos acima do meu custo de dívida? Basicamente, essa é a pergunta que você tem que fazer. Faz sentido. E na média, assim, o setor como um todo tem conseguido, tá? Então, quando a gente vai olhar o ROIC versus o custo de dívida, esse spread ele já diminuiu muito. Mas esse spread se mantém positivo para todas as empresas do setor. Então, à medida que a empresa começa. Porque ela faz o quê? É muito simples. E olhando para o setor de locação, é fácil de entender se você for fazer uma comparação com o setor imobiliário. Você pensa que a empresa captou, sei lá, um bilhão de reais. Ela vai pegar esse 1 bilhão e vai comprar em um apartamento. Para esse apartamento começar a se transformar, só que ela vai fazer isso aos poucos. Então ela compra 1 bilhão de reais em apartamento. Uhum. Só que para ela alugar esses apartamentos, ela não vai conseguir alugar de um dia para o outro. Então ela tem que ir fazendo um processo de locação. Então, conforme ela vai alocando capital, vai comprando apartamento, vai alugando, vai comprando apartamento, isso vai se transformando em resultado. Então, você tem um período de transformação de resultado. Por isso que quando a gente olha para as empresas do Grupo Simpar, a gente gosta de olhar para a métrica anualizada. Então, você vai pegar quanto que ela gerou de receita, quanto que ela gerou de lucro, quanto que ela gerou de EBITDA e vai anualizar isso. Porque isso é uma ótima aproximação do que deve vir nos próximos 4 meses, nos próximos 4 trimestres. A gente até fez uma regressão do passado. Em média, o resultado anualizado do trimestre, ele representa, a média é 1,1 do resultado de 4 meses para frente. Então, de 4 trimestres para frente. Então, você está hoje, quarto trimestre de 2022. Eu vou olhar lá para o quarto trimestre de 2023 e vou pegar os últimos 4 meses. Então, eu vou pegar os 12 meses anteriores. Então, eu vou pegar o quarto trimestre de 2023, vou multiplicar por 4, e quando eu chegar lá em 23, eu vou olhar para trás, vou fazer a soma do ano de 23. O erro é 10%, em média. Para baixo e para cima, tá? Então, é uma ótima aproximação do futuro. Uhum. E quando a gente olha para isso, a gente vê um crescimento maior do que o mercado espera. Se a gente for olhar aquele EBITDA que eu estava mostrando para vocês, de expectativa, eu não me lembro agora quanto que estava, tá? Mas eu até consigo puxar aqui para vocês rapidinho. Mas ele é menor do que esse anualizado, tá? Então, ainda assim, nas expectativas do mercado, a gente está falando de 7,2 bilhões de EBITDA para 2023, tá? Se a gente for analisar o do último trimestre, está acima de 8. Tá muito próximo a 8,3, se eu não me engano. Então existe espaço. Você disse? Existe. E isso aqui, no final do dia, Bruno, é revisão do múltiplo. Porque você tem o teu denominador crescendo e o teu nominador, né, o preço, ele foi para baixo. Então isso esmagou muito o múltiplo. O que o mercado espera? Espera que o denominador caia para o múltiplo caminhar para a média histórica, que é voltar para cima de 5 vezes. Entendi. Só que na nossa visão, o denominador deve se manter estável ou até crescer, e por isso que a gente não vê
tanto motivo para entrar em pânico assim, com a ação. A gente gosta bastante. Cada um dos players específicos ali tem uma história para ser contada. Você tem um preço-alvo de Simpar? Tem o preço-alvo de Simpar, a gente tem o preço-alvo de cada uma das empresas, né? Que estão listadas lá. Separada, tá? Uhum. Então lá na plataforma Genial Analisa a gente tem tudo bonitinho. Se eu não me engano, Vamos estar em 21,40 ou 21,50. Movida está próximo dos 16, acho que é R$16 cravado. Não, acho que Movida acho que é 16 e JSL R$10,50, tá? Tem até depois eu puxo direitinho para vocês. E aí Simpar dá próximo dos 17,50, a gente atualizou recentemente, tá? Então é um mega upside, né? É bastante upside, a gente Simpar é 13,50, se eu não me engano, tá? Então é muito upside na nossa visão. Tem muito upside para o papel, ainda mantendo aquele desconto de holding que eu falei com você. Uhum. Então tem muito potencial. Eu vou até puxar para o pessoal aqui direitinho. Eu vou deixar o link nos comentários com o último relatório que a gente divulgou de Simpar e com a página de cada uma das empresas listadas, tá? Porque eu acho que é legal, porque aí o pessoal que acompanha consegue entrar lá para ver quanto que é o preço, quanto que é o preço-alvo de Vamos, quanto que é o preço-alvo de Simpar, quanto que é o preço-alvo de JSL. A gente também, todo o relatório a gente faz uma atualização ali em relação ao desconto de holding para o pessoal acompanhar quanto que anda o desconto. Aqui, ó. O pessoal acho que às vezes fica um pouco meio receoso, assim, de também se entrar no papel, dado que você tem uma alavancagem alta, quando você tem uma taxa de juros que ainda continua alta, mas, de novo, acho que essa queda agora abre por conta desse risco, né, de certa forma. Exatamente. Mas, se você entende que isso no futuro começa a ficar melhor, você aproveita, né, esse momento agora, de você comprar algo que está mais baixo. Não adianta deixar esperar chegar perto do preço-alvo, porque você vai ter um upside bem menor. Só para corrigir aqui, tá? Preço-alvo de Vamos, R$22,50. Preço-alvo de Movida, R$21. É muito upside na nossa visão em Movida, tá? Muito possivelmente a gente vai revisar essas estimativas por conta dessa queda de lucro que a gente está esperando para o ano que vem. Acho que o pessoal consegue ver na tela. E JSL, R$10 também é muito upside, tá? Aqui tá o retorno potencial das 3 empresas não listadas. Então a gente está falando de 73% de upside. Movida aqui seriam 140% de upside, mas isso deve ser revisado para baixo, dado essas expectativas de queda de lucro. E JSL está com mais. Esse aqui, na nossa visão, é o mais absurdo, tá? JSL, com os resultados que tem, negociando a menos de 5 vezes EV/EBITDA, crescendo muito forte, orgânica e inorganicamente. Na nossa visão, não justifica nem um pouco. É o que eu te falei. A história que a gente conta aqui é muito simples. São empresas operacionais, operacionais crescendo muito forte, Uhum. players que se beneficiam desses momentos de altas taxas de juros do lado operacional, porque você tem players locais pequenos que são prejudicados. Então você abre espaço para crescimento inorgânico, como foi o caso de Vamos, foi o caso de JSL. A gente teve um momento do setor de transportes horrível lá em 2016 e abriu oportunidade para a JSL ir fazendo aquisições. Então fez com que a JSL se mantivesse no patamar operacional interessante. Vamos, quando a gente tem um movimento de alta de juros, é quando ela mais consegue fechar contrato, porque o frotista ou a empresa de transporte, para ela alocar capital e renovar a frota, fica muito mais difícil. Então ela prefere adotar a locação. Então para o cara é super porrada. Faz sentido O operacional dele cresce muito. E com a rentabilidade que a gente está vendo nos contratos, só para você ter uma noção, tá? Quanto que você acha que a Vamos consegue rentabilizar por mês em um ativo ali, em média? Um caminhão alugado. Quanto você acha que é o retorno dela? O dividend, Vamos faço o dividend yield de um caminhão por mês. Chuta aí. Me dá uma direção, porque eu não faço a mínima ideia. Compara com o que você tem em fundos imobiliários, por exemplo. É maior do que fundos imobiliários. Eu espero que sim, né? São ativos reais, exato. Espero que sim, exato. Então, a Vamos, pra você ter uma noção, um fundo imobiliário para ele pagar 1% de dividend yield no mês é uma batalha. Exato. São poucos. A Vamos rentabiliza entre 2,5% a 3% por mês. Pô. Então ela tem muita rentabilidade nos contratos. Pior que fundo imobiliário é sacanagem. E por isso cresce tanto. E por isso eles não se incomodam em alavancar tanto a empresa, porque ela gera tanto caixa na sequência que é positivo. E a Vamos tem um trunfo aqui, que ela tem uma carteira de recebíveis que são... Porque assim, você vai fechar um caminhão para alugar, você fecha um contrato de 5 anos, só que você reconhece a receita dele mensalmente, né? Como se fosse um imóvel, tá? E aí ela tem, nesses contratos de 5 anos que ela fechou, que são muitos, ela tem 10 bilhões
de Caraca. recebível, de contas a receber. Então ela consegue ir antecipando parcela desses valores para controlar a alavancagem. Ela fez isso agora, levantou uma baita grana, mais de R$ 1 bilhão, quase 2, né, juntando com o follow-on. Então ela tá numa situação um pouco mais tranquila. Pode Então trazer uma pergunta? pode, vai lá. O Rafael Sebastião, ele perguntou se, levando em conta esse momento atual, se justifica a diferença tão grande entre Movida e Rente 3, que é Rente 3 Localiza. né? Localiza. Então, na nossa visão, Localiza tá muito caro, tá? E Movida tá exageradamente barato. Porque o que o mercado coloca aqui para Movida é que Movida praticamente vai quebrar. Na nossa visão, Movida tá bem longe de quebrar, Uhum. tá? E aí o que eu falo, assim, é aquela história que eu trouxe. O múltiplo que aparece aqui para Movida é 4,5, 4 vezes e meia. Mas esse múltiplo ele é um pouco mais alto porque vai ter uma revisão de lucro nossa e da maioria das casas para o ano de 2023 para baixo. Então o desconto já não fica tão grande, tá? Então a gente está falando de Localiza deve estar negociando próximo aos 18 vezes, que é muito próximo da média histórica, mas Movida está muito, muito longe da média histórica. Então, na nossa visão, não justifica. É um desconto que não justifica. Embora o mercado conte as narrativas que quiser, na nossa visão, não justifica esse desconto, tá? Então por isso eu compraria Movida, É, em vez de Localiza. Movida durante essa história da pandemia tem uma coisa que é importante de falar, tá? Que muitas pessoas não percebem e olham só para o tamanho da frota. Mas Movida, naquela história de comprar carros e qualquer carro que tivesse disponível, ela comprou carros de ticket médio muito mais alto. Então é natural que você entre numa loja da Movida e você vê, tem mais SUVs, tem o Renegade, tem o Compass. Começaram a aparecer esses carros um pouco mais caros do que Onix, HB20, etc. Então a historinha é basicamente assim. Vamos fazer um paralelo com o imóvel. É como se durante a pandemia o cara parou de comprar apartamentos de 2 quartos e passou a comprar apartamentos de 4 quartos. Quando você vai olhar para o tamanho da frota, você está vendo o número de imóveis, você está vendo lá 120 imóveis. Uhum. Ou no caso da Movida, você está vendo lá o tamanho da frota deles lá, que cresceu bastante, mas você não consegue pegar esse efeito da mudança do valor da frota. Porque você não tem uma visão clara do mix. Na nossa visão, o que vai acontecer em 2023? Com uma oferta maior de carros básicos, mais baratos, Movida deve começar a vender os carros mais caros e trocar por carros mais baratos. Isso vai fazer com que ela continue crescendo frota sem precisar gastar tanto dinheiro, se alavancar tanto. Por isso que o mercado fala, para Movida bater no guidance, na meta de 2026, ela vai precisar se alavancar. Na nossa visão, não. Porque ela tem essa troca do ativo, né? Então ela vai pegar ativos mais caros, trocar por ativos mais baratos. Trocar por um golzinho, 100 pau um gol. Gol saiu de produção agora. Sério? Não, esse é o último, né? O Pô, Last tá de Edition. sacana. Então, 100 mil. O Gol Last Edition. Você compraria um Gol por 100 mil? Não, jamais. Nem eu. Jamais. Mas então, é basicamente isso. Na nossa visão, não Mas você tá justifica. falando, só pra entender esse raciocínio, você tá falando que ela vai pegar a frota que ela tem hoje, Sim. que valorizou, que é um carro maior, de mais alto padrão. O carro valorizou e é um carro de padrão mais alto. E aí ela vai vender esse carro de padrão mais alto, com essa grana ela vai comprar uma frota nova sem precisar se alavancar, porque vai ter esse dinheiro Isso. dado essa valorização. Exatamente. Entendi. E aí é o seguinte, não só a valorização, mas ela também vai fazer uma troca do mix. Porque imagina assim, você comprou, você que adora carros, adora veículos, comprou um T-Cross, 120 mil reais. Uhum. T-Cross. Bom carro. Aí, só que agora você quer trocar para um HB20 usado. Nunca. Calma. Quer trocar para um HB20 usado de 60 mil reais. Aí você fala, vou vender meu T-Cross, vou comprar 2 HB20. Entendeu? Então Entendi, você tá fazendo essa transformação da frota. No final do dia, você vai ter que alugar o carro, que é o que ela faz, ela vai alugar o carro e vai rentabilizar em cima de 2 carros. Um carro que é mais barato de manutenção, geralmente esses carros é o que a gente chama carros de entrada, são mais baratos para você fazer manutenção. E que às vezes a É mais tarifa fácil de nem vai vender mudar também. tanto assim, né, pro Exato. consumidor final. Vai ser mais barato, óbvio, mas ela vai ter o dobro de carros para pelo menos. Exatamente. E aí a gente vai começar a observar isso agora nos resultados da Movida. Entendi. O que a gente tem visto é um gráfico que eles trouxeram no resultado. Depois até eu deixo pro pessoal dar uma olhada aqui. O preço médio do carro comprado deles está caindo muito. E o preço médio do carro vendido subindo muito. Uhum. Isso quer dizer justamente que eles estão fazendo esse movimento de mudança de mix, né? Então,
Da mesma maneira que a Localiza se beneficiou da melhora da produção, de mais carros de entrada disponíveis, a Movida vai ter uma tarefa um pouco mais difícil, porque ela não tem o dinheiro no caixa. Ela precisa vender um carro para comprar o outro. Tem um delayzinho e também tem o risco dela vender o carro com uma FIP que vem caindo. Então, o ganho dela na valorização do ativo pode até se transformar em prejuízo, né? Que é Entendi. o normal do setor é que você compra um carro hoje a 120 mil, passa 18 meses, você vende ele com 10% de desconto. É mais ou menos esse o normal, racional entre Exato. 10% a 15%. E aí o que a gente está vendo é que esse desconto 18 meses depois está voltando a acontecer por conta da desvalorização da FIP, tá? Mas esse é o racional. Você foi preciso. Não vai precisar se alavancar para fazer essa mudança da frota, tá? Pô, Então, faz possivelmente ela cresça a frota. Faz total sentido. E aí ela vai ficar mais competitiva com a Localiza, de certa forma? Assim, é Ou muito não? difícil, porque a Localiza É que ela é bateu muito 500 mil exato. carros, né, É depois da muito fusão. gigante. Mas ela é o segundo player. Tudo que a montadora de veículo quer é que Movida continue comprando carro, porque Uhum, ela não quer ficar refém da Localiza. Então, na nossa visão, tem espaço para os dois. Assim. entendi. Movida deve atacar muito mais o GTF de pequenos contratos. A Localiza, geralmente, o GTF é gestão e terceirização de frotas. Uhum. Localiza, geralmente, ataca grandes contratos. Por exemplo, pega uma Ambev da vida, uma Fenza, pega uma própria, sei lá, fala uma outra empresa aí de... Uma empresa Não grande. sei lá. Pega Quem que um pega? Bradesco da vida, pega uma... Bradesco tem frota de carro? Deve ter. Essas grandes empresas todas têm. Faz Você pega sentido. uma própria JBS. Pega essas multinacionais assim. Uma Unilever da vida. Então Kimberly, Clark, pega grandes contratos. A Movida, o que ela faz é interessante. Como ela não consegue brigar em termos de preço com a Localiza, ela vai pegando contratos pequenos. Então a gente acredita que tem espaço para os dois no setor de locação, tá? Boa. Em termos de frota alocada, o Brasil ainda está muito abaixo dos Estados Unidos, tá? Então tem bastante espaço ainda. E tem outra história, né? Com os juros a 13,75, fora quando você for fazer um financiamento é ainda muito maior. Exato. As pessoas tendem a trocar a posse pelo uso, né? Acho que você é um adepto aí do carro por assinatura. Né? Eu acho que é meio no-brainer, assim, sinceramente. Obviamente, você tem que comparar o preço que você vai pagar na sua tarifa do carro, na sua mensalidade. Mas, cara, quando você faz a conta numa Selic alta como tá, e a perspectiva de continuar alta por mais tempo, até subir um pouco, dado esse fiscal mais conturbado que a gente vai ter nos próximos 4 anos, pô, você deixa o dinheiro rendendo livre de risco e liquidez diária, em vez de descapitalizar, você fica alugando o carro que no final do dia é basicamente seu, né? Você fica usando e a manutenção toda pros caras. Exato, Faz super e sentido. isso tem ganhado muito mercado, tá? Assim, o número de carros por assinatura cresceu bastante no Brasil. A gente conversou no começo do ano com a ABLA, que é a Associação Brasileira de Locadoras de Veículos. Eles estimavam 80 mil veículos de carros por assinatura, né? Então aí a gente estava falando carro fácil, o Localiza Meu, Movida 0 km. Esse Localiza Meu aí era o antigo Unidas Livre. Unidas Livre. Quando juntou, né? Tinha também o da Porto Seguro, que é o carro fácil, né? Então, assim, eles estimavam 80 mil, agora já estão falando de 120 mil carros. Caraca. Então, assim, tá crescendo bastante, tá ganhando penetração no Brasil. Para a pessoa física e para as empresas também, que elas estão fazendo a mesma coisa. Acho que as empresas pensam na mesma coisa. Em vez de você ter uma frota própria, ficar lidando com manutenção, você terceiriza tudo. Imagina uma Ambev, ter que comprar, você vai à Ambev, sei lá, tem na frota, vou fazer uma exposição aqui, 2 mil carros. Tem que descapitalizar tudo para comprar 2 mil. Descapitalizar e outra, comprar, você faz 2 mil vezes 5, ou vezes de pneu, vai comprar não sei quantos litros de óleo, vai comprar não sei quantas pastilhas de freio. Exato. Então, assim, para fazer a manutenção também é um trabalho que não é expertise dela. Exato. Ficar gastando a toa. Então, é uma tendência que deve acontecer. Na nossa visão, assim, eu volto a reforçar, desconto não é justificável, tá? Empresas listadas, só para sintetizar o papo aqui, empresas listadas operacionalmente indo muito bem, principalmente Vamos e JCL. Movida fez o seu dever de casa, vai passar por um ano 2023 de pressão nos lucros, mas na nossa visão não vai precisar se alavancar para continuar crescendo. Empresas não listadas não tem por que valerem zero. A partir do momento que o mercado de juros virar, as empresas listadas devem surfar essa onda de queda de juros, e possivelmente no futuro próximo deve vir alguma opcionalidade aí de listagem
principalmente da empresa de concessionária de veículos, Automob, que já tem, nas nossas contas aqui, já deveria valer mais de 1,5 bi de reais, tá? E o mercado paga zero. Então, no valor de mercado de 7 bilhões, que a gente viu lá, 6 e pouquinho de Simpar, quase 1,5 bi é coisa pra caramba de upside, né? Que você tá deixando na mesa. O mercado deixa na mesa. Pô. Então, basicamente, esse é o resumo do nosso papo aqui. Boa. Pessoal, para você que quer acessar o relatório de Simpar, e não só de Simpar, né? De Movida, Tem tudo lá, de Vamos, cobertura nas 3. tudo na plataforma Genial Analisa. O link está no comentário fixado aqui do chat ao vivo. Ou se você estiver escutando isso, quiser anotar aí no papel ou colocar no computador, analisa.genialinvestimentos.com.br. Uma vez dentro da plataforma, é só você ir ali no cabeçalho inicial, clicar em setores ou próprias ações, e você vai direto para a página de cada setor ou de cada ação. É super simples e é de graça. Bom, tem um comentário para você que o Rodrigo Trader falou que você é muito fera e mandou um tchauzinho. Boa, Rodrigo Trader. Obrigado, acompanha a gente aí. A gente deve soltar a atualização das empresas em cobertura, revisão de preço-alvo, tá? A conjuntura de cenário de juros bate bastante no meu setor específico, o setor de transportes e o setor de indústria. Então a gente vai trazer uma atualização aí para vocês. Preço-alvo de Movida ali a R$21, talvez caia um pouco por conta desse lucro que a gente falou aqui, que deve cair uns 20% no ano que vem, tá? Então fica de olho aí, porque o mercado já começa a fazer conta, tá? O mercado geralmente principalmente o buy side, ele é mais rápido, né? Porque ele tá com o dinheiro alocado, né? Então ele precisa se movimentar antes. Boa. Show de bola. É isso aí? Valeu, Igor. Obrigado. Amanhã é Brasil, né? Amanhã, com certeza, é a maluquice. Mas estarei aqui no fechamento pós-jogo para dar uma então, fechou. explicada pro pessoal o que tá acontecendo no mercado pós-jogo. Fechado. Vitória amanhã? Amanhã é 3-1 no mínimo. 3-1. O que vocês acham amanhã no jogo? 2-0 Brasil? E o Lucas? Se falar que Camarões ganha, meu amigo. 1-0 Brasil? 1-0 é sacanagem. Golzinho de quem? Richarlison vai jogar amanhã? Acho que não vai não. Não, tá no banco. É reservas amanhã. Tudo bem. Mas o Fred vai jogar, eu não gosto muito dele. Gol do Daniel. Capitão amanhã, hein? Ele joga bola. Tamo junto, pessoal. A gente se vê. Forte abraço. Vai, Brasil. Com o app da Genial, eu e mais de 1 milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra sua conta.